de um modo absoluto, o caráter sob o qual eu o conhecia. A substituição do nome de Rowland, ministro da Instrução Pública, pelo nome de Roer, ministro dos Trabalhos Públicos, pode ter tido por causa a similitude dos dois nomes e circunstância de que eu via mais frequentemente este nome do que o segundo. O Sr. Leguix era então chefe do Departamento de Estatística e ele insistiu comigo, efetivamente, para entrar para esse departamento. Leverrier, em todas as ocasiões, testemunhava profundo desdém pelo departamento das longitudes. Tal sonho é, portanto, muito simplesmente, o reflexo, o eco de pensamentos reais. É sobremodo razoável. Todos nós temos outros que o são muito menos. Eis aqui um que termina de forma bem extravagante. Encontro meu amigo Dr. Eduardo Fournier, que me censura por ter deixado de visitá-lo há muito tempo e que acrescenta: estas censuras não partem unicamente de mim, mas também da senhorita A, que se queixa da vossa indiferença. Ela não vos teve para dançar, no baile da senhora F, mostrou-se indignada, porque lhe disseram que tinhas ido a uma outra soirée, e sua mágoa, de que não podia falar a ninguém, levou esta pobre criança a ser acometida de febre cerebral. Um estudante de medicina, que se especializa em cirurgia, tratou-a, conseguindo salvá-la. Curou-a, não somente dessa febre, mas também da causa de tal enfermidade, porquanto desde que ele notou a febre conjugale, tornou-se apaixonadamente amoroso, ela correspondeu ao seu amor e agora é a ele que a senhorita ama. Está em plena convalescença. Leio na anotação feita a este sonho: eu conhecia a senhorita A, tinha por ela uma viva admiração e lhe dedicara o meu romance. Se tu soubesses, não acreditava, porém, numa reciprocidade de sua parte. Encontrara em casa do Dr. Fournier um jovem cirurgião do Val de Grace, trajando com muita elegância, que me pareceu fazer a corte à mesma senhorita. Fiquei despeitado com isso e retirei-me. O sonho não é, portanto, até aqui, mais do que uma associação de ideias habituais. Mas a expressão feve conjugale é curiosa no sentido de parecer uma deformação da sonância febre cerebral. Ela é sobremaneira extravagante, ainda que lembre até a certo ponto a metamorfose, no sonho precedente, de Roer em Rowland. Sente-se que as células do encéfalo trabalham, no caso em apreço, de um modo obscuro no inconsciente. Talvez mesmo, reportando-nos a situação do sonho, pudéssemos achar uma outra aproximação de imagens, que poderá ter dado nascimento, em cerebração inconsciente rápida, a esta expressão singular. Em outro sonho, encontro-me nas últimas fileiras de um exército em combate. Passam por mim as balas, enormes balas de canhão se sucedem, mas nenhum ruído. Eu vi as grandes balas virem e me voltava, ora à esquerda, ora à direita, segundo sua direção. Sucederam-se elas, porém, a intervalos tão curtos, que pensei não ter nada melhor a fazer do que deixar de mover-me, porque, evitando uma, podia achar-me sob a avisada de outra. Disse para comigo: então, quantos homens são irracionais, para se divertirem desse modo? Não têm eles, então, outra coisa a fazer? A explicação deste sonho é igualmente muito simples. Eu havia tirado, na conscrição, 15 dias antes, um mau número. O que há talvez de mais curioso são essas balas inofensivas chegando sem ruído e que se viam quando vinham. Outro sonho: estávamos várias pessoas em uma praça pública. Nos ares, acima de nossas cabeças, um imenso balão parece lutar desesperadamente contra o vento. De repente, ele se revira completamente, ficando a nascer-lhe para cima. A multidão comprime-se, esperando ver cair o aeronauta. Mas abre-se um paraquedas no espaço e o aeronauta desce. Este sonho é extravagante. É difícil de imaginar que um balão possa revirar-se desse modo. Vêem-se em sonhos coisas desarrazoadas e que se não podem dar. Várias semanas depois, o senhor de Lallandale anunciava a partida de um balão monstruoso. Sonho que diversas mulheres me acompanham na rua. Sendo a última notavelmente jovem e graciosa, volto-me para contemplá-la. Eis, porém, que escuto umas pessoas dizerem: é o presidente, é o presidente. Fiquei envergonhado e prossegui meu caminho. Eu era então presidente de uma pequena sociedade de moços que consagravam seus lazeres à literatura.
Procedi em sonho como teria procedido acordado. Hoje, 5 de outubro de 1863, a senhorita K.D. conta-me que sonhou ter me visto no céu, do outro lado da lua, com um compasso de ouro em punho, medindo grandezas desconhecidas. De repente desço rapidamente em direção a ela, para lhe dizer que lá se achava um novo planeta, que não se conhecia ainda. Recebo hoje mesmo o número 1439 da revista Astronomische Nachrichten, que noticia que um novo planeta vem de ser descoberto. Ninguém o sabe ainda em França e eu o noticiarei no Cosmos. Não há, seguramente, nisso mais do que uma simples coincidência. Por essa mesma data eu li nesse registro a seguinte nota: o Dr. Oifer, diretor da Biografia Geral, publicada pela Casa Didot, dizia-me ontem que os sonhos representam operações da alma, complexas e difíceis de determinar. No artigo sobre Humboldt, ele escrevera que a Alemanha podia orgulhar-se de dois grandes homens, bem diferentes quanto ao gênio, Frederico, o Grande, e Alexandre de Humboldt. Este, a quem enviara ele uma prova, escreveu-lhe pedindo, de joelhos, que suprimisse tal comparação, supondo-se muito pequeno para ser chamado gênio na pátria de Leibniz, e muito ligado às ideias de liberdade, para ser posto em tão íntima companhia de Frederico. O Dr. Oifer vinha transferindo sempre de um dia para outro sua resposta a esta carta, quando soube da morte do ilustre sábio. Cerca de 2 meses depois, sonhou que se encontrava em um imenso e esplêndido salão, brilhantemente decorado, no qual um auditório atento escutava um orador. Este orador era ele próprio. Eis, porém, que, percorrendo com o olhar o auditório, reconhece seu amigo Humboldt. Oh! Exclamou ele, de súbito, interrompendo-se em seu discurso, como, sois vós? Disseram-me que tinhais morrido. Não, meu caro, respondeu Humboldt, com seu sorriso habitual, era um gracejo. Fiz circular o boato da minha morte, mas bem vedes que não é exato. Tal sonho é ainda o resultado das preocupações habituais, e Humboldt, falecido, aí aparece provavelmente por acaso. Assisto a uma sessão de espiritismo, na qual o Sr. Mathieu, decano do Departamento das Longitudes e da Academia de Ciências, cunhado de Arago, era médium. Trazem-me a cabeça de meu pai, muito bela, como se fosse moldada em cera ou marfim. Não me sinto demasiado impressionado por este quadro, tanto mais que meu pai, bem vivo nesse sonho, como estava em realidade, assistia a esta exibição e não queria de modo algum acreditar no que ocorria. A classificar entre as absurdidades mais estupefacientes, parto do observatório, onde se achava o escritório dos cálculos do Departamento das Longitudes, falso, estava então a rua Notre-Dame des Champs, e onde acabava de erguer um toast à demissão do Sr. Le Verrier, atravesso um pátio de estilo gótico da Idade Média, que não existe, e vou a Monte Rouge. Lá erguiam-se as muralhas da cidade de Langres e sua amplíssima paisagem. Associações de imagens e de ideias contraditórias. Vejo em sonhos homens voadores que passavam por cima da rua de Rivoli. Entre eles estava meu tio Carlos, que acabava de chegar da América em sua companhia. Eu preparava então, 1864, minha segunda obra, Os Mundos Imaginários, onde se trata dos homens voadores, e nas sessões de espiritismo eram recebidas comunicações assinadas por esse meu tio Carlos, que não era, entretanto, falecido. Após o baile da ópera, a orquestra continua a tocar, não cessam as danças, as aventuras e as intrigas prosseguem. Como em sua realidade. Sensações da véspera, que ainda perduram. Magnífico dia passado em Atenas. Fazia eu pequena viagem e lá cheguei fortuitamente antes do nascer do sol. Achava-me sobre a Acrópole, em face de magnífico panorama. Vagueava entre monumentos, túmulos e mármore branco, estátuas caídas por terra. Pura imaginação. O Sr. Le Verrier mostra-se frequentemente em meus sonhos. Decididamente, ocupa-me ele mais a noite do que o dia. Esta noite achava-me no pavilhão da guarda do observatório. Era tarde. A senhora Le Verrier vem procurar-me e conversa comigo com a maior amabilidade deste mundo. Passeamos os dois pelos jardins.
Assegurou-me que seu marido sentir-se-ia muito feliz de me tornar a ver, que eu teria um instrumento à minha disposição para observar quando quisesse, que eu seria independente, muitas coisas, enfim, inverossímeis e impossíveis. Copio textualmente. 10 anos depois, era isso que precisamente acontecia. O Sr. Leverrier punha à minha disposição a grande equatorial para as minhas mensurações de estrelas duplas. Não se trata, por isso, entretanto, de um sonho premonitório. Simples associações de ideias o explicam completamente. Eis aqui um fragmento de carta, que eu hesitava em imprimir. Muitos sonhos, certamente, não o podem ser, e que, entretanto, parece-me, pode ser lido. Eu tinha um colega chamado Sazin, voltando ontem à noite de tua casa, escreveu-me ele, com Laurent, de Flandre-Gonit, não fiz encontro algum que tenha podido originar o sonho que tive esta noite. Cerca de hora e meia adormeci. Sonhei que me encontrava contigo no boulevard. Uma mulher de modos levianos, que eu conhecia, passou e foi abordada por um homem que seguiu com ela. Eu o segui, em sonho, e fiquei no quarto, como espectador invisível. O homem era alto e louro, com o ar de um inglês. Eu não o conhecia. Qual não foi a minha surpresa, quando, esta manhã, ao passar, vi sair do número 68 da Rua da Vitória essa mesma mulher com esse mesmo homem. Este caso é interessante, sem ser probante. Não é impossível que, sem o notar, o autor já tivesse encontrado esse senhor louro em seu quarteirão, ou talvez mesmo naquela noite, não longe da mulher em questão. Pode o sonho tê-los associado. Não o deixa de ser menos curioso como coincidência. Encontro no Jardim do Luxemburgo o Sr. Designs, membro do Instituto, professor da Sorbonne, físico do Observatório, o que tem acontecido muito frequentemente, que me diz estar escrevendo uma obra sobre os homens dos planetas, o qual seria uma restauração da teoria de Wolff, segundo a qual o talhe dos seres está em proporção com a dimensão dos olhos. E os olhos em proporção com a dilatação da retina, sendo esta inversamente proporcional à intensidade, de modo que em nosso sistema solar os habitantes de Mercúrio seriam os menores e os de Netuno os mais gigantescos. Respondo-lhe que esta hipótese não tem fundamento, que os elefantes têm olhos pequenos em relação à sua corpulência, que os mochos os têm grandes e não são gigantescos. É para vós que trabalho, acrescenta ele, fareis disso o que quiserdes. A explicação deste sonho é igualmente fácil, atendendo a que nessa época eu me dedicava a pesquisas astronômicas e fisiológicas. Se lembro certo número desses sonhos, é que o seu estudo está longe de ser estranho à psicologia e aos problemas que nos ocupam. Talvez mesmo ofereçam as nossas conclusões mais de uma aplicação quando chegarmos ao espiritismo. Sonho que estou sobre uma alta montanha. Uma nuvem de corvos passam grasnando. Despojam-se como lagartas de suas cascas e borboletas de suas crisálidas, de seus envoltórios que, para minha estupefação, em nada se pareciam a corvos, mas a cabeças pergaminháceas de orangotangos. O astrônomo Babinet, que lá se encontrava, encheu com elas os seus bolsos. Explicação: na véspera, havia eu muito observado, no Atlas Celeste de Flamsteed, a constelação do Corvo. O sábio Babinet não era belo e seu aspecto, como o de Littré, fazia pensar na origem simiesca da humanidade. Ao despertar, esta manhã, ouço pronunciar este nome, Senhorita Darquier. Ora, ontem escrevi no Cosmos que a nebulosa perfurada fora descoberta por Darquier, em 1779. Acho também no mesmo caderno as seguintes reflexões: quase todos os meus sonhos têm neste momento por objeto a mais bela das moças que tenho encontrado neste mundo, a senhora S.M. Aquele que conhecesse os sonhos de uma pessoa conhecer-lhe os sentimentos. Entretanto, se acontece frequentemente que os pensamentos dominantes da véspera entrem em boa parte nos sonhos, eles, contudo, não os preenchem tanto quanto durante o dia, juntam-se-lhes, neste caso, outras impressões bastante inesperadas e mesmo somos algumas vezes em sonho o oposto do que somos em realidade. Há o verdadeiro e o falso. Fazendo julgamentos segundo certos sonhos expostos, estaríamos, portanto, a julgar mal. O editor, Sr. Didier, informa-me que, de ordinário, tem ele consciência de seus sonhos e sabe perfeitamente que o que faz em sonhos não é verossímil.
Já há bastante tempo, diz-me ele, encontro-me, certa vez, em sonho, num salão, ao lado de uma senhora elegante muito desejável. Tomo-a em meus braços, cerrando-a contra mim, com a sua aquiescência, e malgrado a toda aquela multidão que me observa, digo para comigo: isso me é bem indiferente, pois que estou sonhando, e, com efeito, agi desdenhando todos aqueles olhares inexistentes e como se eu estivesse sozinho. Certo dia, sendo perseguido, em um sonho, por um malfeitor e já prestes a ser atingido, ele disse para consigo mesmo, para escapar-lhe: nada mais preciso do que acabar este sonho, acordando-me. E despertou. Outra transcrição do mesmo caderno: eu me dirigi ao castelo de Compiègne, onde o senhor Filon, preceptor do príncipe imperial, entreteve-me conversando a respeito de Rome, a quem eu ainda não conhecia. Jantei e dormi no colégio. O diretor, Sr. Paradis, contou-me um sonho digno de ser registrado. Dormia ele profundamente e sonhou que uma grande e medonha aranha subia por ele e chegava até o seu peito. Seu horror foi tal que ele acordou em sobressalto. Sua mulher, apercebendo-se do ocorrido, perguntou-lhe a causa de seu despertar subitâneo e ele lhe contou essa espécie de pesadelo. A senhora Paradis, passando a mão pela cobertura, encontrou uma grande aranha. É provável que o senhor Paradis tivesse recebido, dormindo, a impressão da passagem desse nojento animal sobre a sua mão ou o seu pescoço e que essa impressão tenha determinado o sonho. Tive um sonho no qual eu sangrava pelo nariz, o que jamais me acontece, ou quase nunca. Esta manhã, ao levantar-me, apercebo-me de que tinha um pouco de sangue nas fossas nasais. Impressão igualmente causada por uma sensação física. Achava-me na cratera de um vulcão em Paris ou nos arredores. Não sei o que me sucedera, perto de um transeunte, mas falava-lhe eu com altivez, de chapéu na cabeça, e rogava-lhe que seguisse seu caminho sem dizer-me uma palavra. De súbito, no fundo da cratera, uma doce e resplandecente luz inunda as entranhas do vulcão, depois vejo abrirem-se admiráveis minas de cristal, que se desdobravam em brilhantes estalactites. O solo não tremia. Sombras cobertas de capuzes de monges saíram desse solo revolvido, trajando hábitos monasteriais. Ligeiro estremecimento de receio de mim se apoderou, mas logo me pude conter e esperar com calma que um desses recém-vindos chegasse perto de mim. Eu era o único do mundo dos vivos, ali presente, mas não me atemorizei, porque nesse momento me achava dominado pelo mais ardente desejo de interrogar aquelas sombras, a respeito do outro mundo, a fim de obter finalmente a certeza qual aspirava. Logo que um desses mortos se aproximou de mim o mais possível, para ele me encaminhei, perguntando-lhe, súplice, se realmente ele vinha da mansão dos mortos, se todos os homens aí reviviam, se era esse um mundo positivo e definido como o dos vivos. Ia ele responder-me, quando o cenário mudou de aspecto e, em lugar das colunas irregulares de cristal, que se tinham deixado ver ao fundo, substâncias desconhecidas, límpidas, transparentes e coloridas das mais ricas nuances, puseram-se em movimento, de baixo para cima e de cima para baixo. Era uma coisa esplêndida. Belíssima luz refulgia nessas diversas cores. As sombras continuavam a vaguear tranquilamente. A terra não tremia e a majestade do espetáculo não era perturbada por incidente algum que inspirasse medo. Não obstante, apoderou-se de mim a ideia do fim do mundo, senti morrerem as palavras em meus lábios e desde logo deixei mesmo de experimentar o desejo de fazer perguntas como as precedentes, pois que de um instante para outro imaginava ter de passar, sem perturbação alguma, do estado de vida em que ainda estava ao de além-túmulo, em que se achavam os que me rodeavam. Uma nota acrescentada a esse sonho parece explicá-lo. Penso muito no além desde algum tempo e nas possibilidades de criações diferentes daquela no meio do qual vivemos. Encontro-me na livraria acadêmica de Dier, que publicou as minhas primeiras obras, A Pluralidade dos Mundos Habitados, Os Mundos Imaginários, Deus na Natureza, etc. E encontro os senhores Cousin, Guizot, de Barante, de Montalembert, Lamartine, Maury, Miguet, Thiers, Caro, que aí tenho, de fato, algumas vezes encontrado. Os senhores Jean Reinald, Henri Martin e Charton, que eu conhecia mais particularmente, detiveram-me um instante, à porta de entrada,
que dá para o cais, e pediram-me que me não demorasse muito, porque havia reunião ao lado, no armazém pitoresco. O senhor Didier, um instante depois da minha chegada, diz-me: vamos-nos então às Tulherias, aí vai tocar a música da guarda. Deixamos toda aquela gente na livraria e partimos. Então não tendes mais o vosso empregado Maendron? Perguntei-lhe em caminho. Não, não o substituireis, se estivesse certo de encontrar um bom homem, um rapaz laborioso e inteligente. Tenho um para vos propor. De fato, sim, meu irmão. Ele é bastante jovem, tem 4 anos menos que eu, gosta do comércio e estou certo de que se dará bem na livraria. Muito bem, então ele que venha. Chegamos às Tulherias, as cadeiras estão todas ocupadas e procuramos um lugar para nós. O imperador, que estava sentado em uma cadeira, levanta-se e oferece ao senhor Didier, dizendo-lhe que é feito de Mauri, que não aparece mais. Sire, respondeu o editor, estão todos eles neste momento em minha livraria, preparando um golpe de estado. Logo em seguida, o cenário muda aos meus olhos, para dar lugar a um vale do Alto Marne, defronte de Beaumont e a um riacho, às margens do qual eu brincava, quando pequeno, com meu irmão. Este sonho se explica por meio de associações de ideias, muito simples. Tinha eu, com efeito, conseguido que meu irmão entrasse como empregado para a livraria de Didier. Alguns dias antes desse sonho, havia eu jantado e dormido em casa do historiador Henri Martin, onde se tratara do golpe de estado e a lembrança dos autores que eu encontrara no Cais dos Agostinhos despertara todas essas reminiscências. O Sr. Mauri era bibliotecário do imperador, com quem almoçava muito frequentemente. A ideia de que todos esses autores se encontrassem na livraria no mesmo dia e à mesma hora é inteiramente inverossímil. A de que o imperador estivesse sentado em uma cadeira no salão de música das Tulherias é absurda. Tudo nos sonhos parece, entretanto, natural. Sonhei que o senhor Didier ainda vivia e que, entrando eu, no correr do dia, em sua livraria, tive ocasião de vê-lo, como habitualmente, e demo-nos as mãos sem parecermos admirados com isso. Então imaginei que o haviam enterrado em estado de letargia, 3 dias antes, 5 de dezembro de 1865, e que se reerguera de seu túmulo. Achei, porém, que lhe não devia pedir uma explicação a respeito e falamos sobre assunto de livraria. Depois de conversarmos, saímos juntos, como de costume, e descemos pelo cais, rumo das Tulherias. Sua pessoa, ainda que não diferindo daquela que eu conhecera, mostrava-se estranha e sagrada. Estava, entretanto, bem viva e eu lhe disse que ele tinha o aspecto de um ressuscitado. Bem posso ter o ar de um ressuscitado, respondeu-me, pois que o sou. Queria todo transe tomar-me a mão, mas um horror invencível mo impedia. Perdoai-me, disse-lhe eu, de recusar-vos a mão, mas, não sei por que, não posso fazer como desejara. Esta resposta começou a indispô-lo contra mim. Fiz, então, um supremo esforço e dei-lhe o meu braço, mas comecei logo a tremer e forçoso me foi retirá-lo. Conversemos, disse-lhe eu, afastados um do outro. Esse homem parecia-me um morto a andar, e notei, por suas respostas, que ele não dispunha mais de inteligência nem da faculdade de julgar e falava como um autômato. Tendo-me, por acaso, aproximado mesmo um pouco de seus lábios, senti um odor fétido que acabou de aumentar o horror por mim experimentado. E não sei então que altercação sobreveio entre nós, mas o que é fato é que eu discutia com aquele morto, que acabou por dar-me uma bofetada. No mesmo instante surgiu uma companhia de gendarmes e de agentes de polícia e, em lugar de nos acharmos no instituto, diante do qual estávamos então, encontramo-nos sobre o declive de uma colina. Olhei-o então fixamente. Não sabeis, disse-lhe, que sou Camille Flammarion, o vosso autor favorito? Pareceu-me que ele se recordava. Sim, declarou, é um grande autor. Mas por que não quereis saber de mim, Silvio? Tendes horror de mim, Silvio? Não me chamo Silvio, disse-lhe eu, mas sim Camille. Tomou-me a mão. Então esse contato foi tão horrível, que despertei. Esse pesadelo pode ter sido causado pela morte desse amigo, ocorrida 3 dias antes. Morrera subitamente, ao sentar-se na agência dos ônibus da Praça São Miguel, e ao vê-lo, no dia seguinte, em seu leito mortuário, eu perguntara a mim mesmo se não se achava ele em estado de letargia.
Essa morte impressionara-me muito, e convidado a pronunciar um discurso sobre o seu túmulo, desempenhara-me da incumbência sem contudo poder vencer a minha emoção. A forma agressiva desse pesadelo é inexplicável. A substituição final é essa singular. Há, todavia, sonhos ainda mais incoerentes. Assim, em um outro sonho, Montmartre achava-se à beira-mar e um navio a vapor transportava-me pelo alto mar, costeando o mar. Eis aqui um sonho mais recente que mostra a evidenciação de uma causa estranha ao cérebro, sobrepondo-se a um sonho e determinando uma imagem nova. Esta manhã, 6 de junho de 1897. Vi em sonho alguém batendo fortemente com os talões dos sapatos sobre um degrau de escada de madeira. Esse ruído me despertou. Provinha de um morteiro de artifício, com os disparos do qual se anuncia, às 6 horas da manhã, uma das festas anuais de Juvisy, Pentecostes. Esse tiro era dado a 200 metros do observatório, no alto da rua Camille Flammarion. 2 outros foram dados em seguida. Assim, o ruído que me despertara foi a causa determinante de uma imagem que me pareceu anterior ao meu despertar. Pode-se dizer que essa imagem se produziu durante tempo muito curto, necessário ao despertar, talvez 1/10 de segundo. Quando vi o homem batendo com o pé sobre um degrau da escada, sonhava que me achava completamente nu e que fora obrigado, para sair do compartimento em que me encontrava a ir buscar minhas roupas, a atravessar o salão, onde conversavam umas 30 pessoas. Havia muito tempo que durava a minha inquietação e que eu procurava os meios de sair, quando acordei. Ora, despertando, senti que tinha frio, pois me achava descoberto. Foi sem dúvida também esta sensação de frio que determinou tal sonho, como a explosão determina a imagem de um homem batendo com os talões dos sapatos. Vê-se, por essas descrições sumárias, tomadas do natural, quanto os sonhos são múltiplos e variados e quantas causas diversas os produzem. É um erro fisiológico pensar que os elementos do sonho sejam unicamente tirados da realidade. De minha parte, por exemplo, e não estou só no caso em apreço, tenho frequentemente sonhado que voo pelos ares, a pequena distância acima de um vale ou de graciosa paisagem, e foi mesmo agradável sensação experimentada nesses sonhos encantadores que me inspirou o desejo de subir em balão e de fazer viagens aéreas. Devo dizer, a propósito, que a sensação de uma viagem em balão, por muito esplêndida que seja, pela extensão dos panoramas desenrolados sob os olhares do observador e pelo solene silêncio das alturas do azul, não equivale, no ponto de vista do movimento, à dos sonhos, porquanto dentro da nacelle do aerostáto, nos sentimos imóveis, molécula de ar imersa no ar que se desloca e constitui isso uma desilusão. Não se percebe perfeitamente quais os fatos da vida orgânica que podem dar a sensação do voo em sonho. Não está certamente em jogo a vertigem, como se supôs. Seria mágoa de nos julgarmos inferiores aos pássaros? Mas a sensação? Tenho, por vezes, em sonho, conversado com o Napoleão. Seguramente ouvi, em minha infância, muitas referências a esse conquistador, feitas por homens que o tinham visto, e o meu espírito pôde ser por elas impressionado. Mas a relação de causa e efeito permanece assaz afastada. Vejo-me algumas vezes encerrado em uma torre, tendo diante de mim um belíssimo prado verdejante. Onde está a causa disso? Outras vezes estou condenado à morte e não tenho mais do que 2 horas, 1 hora, meia hora, alguns minutos de vida. Será uma recordação do passado? Tenho, por vezes, em sonho, viajado pelos outros mundos, nas profundezas infinitas. Nesse caso, porém, pode haver associação de ideias que me são familiares. Em geral, no estado normal das coisas, são os sonhos tão numerosos, tão variados, tão incoerentes, que é quase supérfluo procurar-lhes as causas fora do domínio das associações de ideias latentes no espírito ou de imagens adormecidas no cérebro. Do mesmo modo que pensamos em toda a sorte de coisas e de situações, com elas sonhamos, em lugar, porém, de ter apenas pensamentos, como em estado de vigília, imaginamos estar agindo de fato, vivendo as coisas pensadas, e as ideias se tornam atos aparentes. Toda a diferença reside nisso, e como a razão está ausente desses atos inconscientes, as situações mais extravagantes deparam-se-nos realizadas. Muito simplesmente, sem surpresa alguma, como se fossem naturais.
Pode-se, pois, assinalar no sonho 3 fases características. Ao passo que no estado de vigília uma ideia é sempre uma ideia, no sonho ela se torna a imagem, depois ser perfeitamente real, pessoa ou coisa. Personificamos nossas ideias, atribuímos em sonho, a diferentes personagens, pensamentos, palavras que não são mais do que os nossos próprios. Homens de grande superioridade espiritual, como, por exemplo, Benjamin Franklin, creem achar-se em comunhão com seres que os assistem. Não há mais do que uma personificação, entretanto, de nossos próprios pensamentos, em todos esses casos. Eis alguns exemplos, em um dos sonhos mais claros, mais nítidos, mais razoáveis de todos que tenho tido, escreve A. Maury, sustentava eu com um interlocutor uma discussão sobre a imortalidade da alma e cada um de nós fazia valer argumentos opostos, que outros não eram senão as objeções que eu mesmo me fazia. Esta divergência não é mais do que um fenômeno de memória, lembramo-nos dos prós e dos contras de uma questão e reportamos a 2 seres diferentes as 2 ordens opostas de ideias. Há tempos, veio-me subitamente ao espírito a palavra Mussida. Eu sabia, então, perfeitamente, que era o nome de uma cidade de França, mas ignorava onde estava situada, para melhor dizer, esquecera. Algum tempo depois, vi em sonho certa personagem que me dizia haver chegado de Mussida. Perguntei-lhe onde se achava essa cidade. Respondeu-me que era uma sede de distrito do cantão da Dordogne. Levanto-me, o sonho estava-me bem presente à memória, mas eu permanecia na dúvida. O nome de Mussida apresentava-se ainda então ao meu espírito nas condições dos dias precedentes, isto é, sem que eu soubesse onde é situada a cidade assim denominada. Apresso-me em consultar um dicionário geográfico e, com grande espanto, constato que o interlocutor de meu sonho sabia melhor do que eu a geografia, isto é, bem entendido, que eu me recordava um sonho de um fato esquecido em estado de vigília e que eu pusera na boca de outrinho que não era mais do que reminiscência minha. Faz muitos anos, quando eu estudava o inglês, em que me esforçava sobretudo para conhecer o sentido dos verbos seguidos de preposições, tive o seguinte sonho: eu falava inglês e querendo dizer a uma pessoa que lhe fizera na véspera uma visita, empreguei esta expressão, e called for you yesterday. Vós vos exprimis mal, respondeu-me ele, devíeis dizer, e called on you yesterday. No dia seguinte, ao despertar, a lembrança dessa circunstância do meu sonho estava-me presente à memória. Tomo uma gramática colocada sobre uma mesa vizinha, faço a verificação, a pessoa imaginária tinha razão. A recordação de uma coisa esquecida em estado de vigília voltava em sonho, e o observador atribuirá a uma outra pessoa o que não era mais do que uma operação do seu espírito. A grande maioria dos sonhos podem explicar-se, muito naturalmente, pela concentração do pensamento durante o sono. Não há ninguém que tenha o hábito dos trabalhos intelectuais, diremos com Max Simon e Alfred Maury, que não haja constatado que o trabalho do cérebro se completa frequentemente à nossa revelia, sem que a vontade intervenha. Os fatos que nos mostram esta ação apresentam-se-nos a cada instante. Quando os escolares têm uma lição a aprender, nós os vemos de preferência a estudar à noite, assegurando com razão que este modo de agir ajuda-os singularmente. A lição que aprenderam sabem-na no dia seguinte melhor e com mais segurança do que na véspera. As pessoas que tiveram de lutar contra as dificuldades que sempre se encontra para assimilar uma língua estrangeira puderam igualmente fazer a seguinte observação: se ocupações cotidianas, deveres de ordem social, forçam-nas a interromper durante algum tempo o estudo dessa língua, ao retomarem mais tarde esse estudo apercebe-se, não raro, com espanto que possuem do idioma estrangeiro, momentaneamente posto de lado. Um conhecimento mais completo do que na época em que o deixaram de estudar. Constatação análoga pode ser feita a propósito de trabalhos originais, de composições literárias ou de problemas científicos. Se qualquer dificuldade embaraça o trabalhador e este cessa de ocupar-se com o objeto de seus estudos, após alguns dias de repouso, tendo o espírito, durante esse tempo, feito, por assim dizer, sozinho o seu trabalho, vencerá com a maior facilidade como que brincando o obstáculo que lhe parecera, à primeira vista, quase intransponível.
Há, porém, um fato que cumpre salientar porque tem certa importância e vem a ser que, muito frequentemente, nesses casos de cerebração inconsciente, um impulso foi inicialmente dado, imposta uma direção ao pensamento e foi após esse impulso e dada essa direção, que a ação cerebral continuou, conseguindo chegar finalmente a trabalho mais avançado. 86 É fácil compreender que o trabalho mental, resultado de um impulso cerebral dado durante a vigília e completado durante o sono, possa engendrar sonhos que serão, de alguma sorte, a expressão representada por imagens, do problema cuja solução continua a ser procurada por quem dorme, da preocupação que o obsediava. Narra Condillac que na época em que ele redigia o seu curso de estudos, se via obrigado a deixar, para entregar-se ao sono, um trabalho preparado, mas incompleto, sucedia-lhe frequentemente encontrar, quando despertava, acabado esse trabalho em seu espírito. Também Voltaire conta que uma noite compôs, em sonho, um canto completo da sua Henriade diversamente do que havia escrito. Menciona-se frequentemente, a esse propósito, um sonho que ficou célebre, no qual uma das cenas mais curiosas e mais fantásticas acompanha o trabalho intelectual inconsciente do sonhador, que não é outro senão Tartini. Esse célebre compositor havia adormecido depois de ter procurado em vão terminar uma sonata. Esta preocupação acompanhou-o durante o sono. No momento em que, num sonho, se via de novo entregue a seu trabalho e que desesperava de compor, em vista de tão pouca verve e tão pouco êxito, nota de repente que lhe aparece o diabo e propõe-lhe acabar sua sonata, desde que se disponha o compositor a entregar-lhe sua alma. Inteiramente subjugado por esta aparição, aceita ele a permuta proposta pelo diabo e ouve-o então, muito distintamente, executar em seu violino a tão almejada sonata, com um encanto inexprimível de execução. Acorda o compositor e, nos transportes de sua alegria, corre à sua mesa e escreve de memória o trecho que havia terminado imaginando ouvi-lo. Como se produzem imagens semelhantes a essas que acabamos de ver no sonho de Tartini? Por que espécie de mecanismo aparecem elas? Eis o que é impossível dizer, não que a questão seja insolúvel, mas porque, ordinariamente, nos fatos que não nos dizem pessoalmente respeito, alguns detalhes, que nos dariam a chave de certas particularidades do sonho, são omitidos pelo narrador, que os considera como de pouca importância. É possível que essa imagem do diabo, vindo associar-se ao trabalho mental do grande compositor, tenha sua razão de ser e a sua explicação em alguns pensamentos que teriam atravessado o espírito do musicista, em alguma representação artística, desenho ou pintura do espírito do mal que se tivesse oferecido à sua vista. Esse ponto, porém, é secundário, na questão de que se trata. O que haveremos de constatar, uma vez mais, é a maneira pela qual o sonho se produziu, é a gênese do sonho. O pensamento de Tartini tinha estado fortemente ocupado com a composição musical a que se entregava, e como sucede muito frequentemente nas obras do espírito, não estando madura a ideia, nenhum efeito houvera produzido imediatamente, mas durante e malgrado o sono, o trabalho começado tinha sido terminado e a melodia maravilhosa como que explodiu das profundezas do cérebro do compositor. Suprime esse esforço, essa tensão de espírito anterior, e o sonho não se apresentará. Isso é tanto mais verdadeiro quanto é certo que exclusivamente sobre o objeto mais especial dos estudos do sonhador, sobre a ciência ou sobre a arte que ele cultiva com paixão, é que vemos produzir-se tão singular trabalho cerebral. Gratiolet faz a narrativa do seguinte sonho sofrivelmente macabro: há alguns anos, ocupado com o meu ilustre mestre, Sr. de Blainville, nos estudos concernentes à organização do cérebro, preparei grande número deles, quer de homens, quer de animais. Eu os despojava cuidadosamente de suas membranas e mergulhava-os no álcool. Tais foram, sumariamente, os antecedentes do sonho que vou relatar. Pareceu-me, certa noite, que eu extraíra o meu próprio cérebro. Despojava-o de suas membranas. Depois de ter acabado esta preparação, mergulhei-o no álcool, em seguida, ao cabo de algum tempo, daí o retirei e o recoloquei em meu crânio. Pareceu-me, então, que meu cérebro, condensado pela ação do líquido, sofrera uma grande redução.
incompletamente preenchia a cavidade craniana, de sorte que eu o sentia sacudir-se dentro da minha cabeça. Tal sensação lançou-me em tão estranha perplexidade, que despertei em sobressalto e saí desse sonho como de um pesadelo. Eis aí, seguramente, uma visão estranha e das mais absurdas, todavia, não deixava de ter sua causa e, com efeito, havia uma relação bem evidente entre esse sonho e as coisas de que eu me ocupava, então, mais particularmente. É provável que no momento em que eu imaginava estar despojando um cérebro estranho, uma causa qualquer haja tornado o mais distinta a sensação da minha cabeça. Sonhando ao mesmo tempo com esta e com o meu cérebro, ter-se-ia dado uma associação dessas duas ideias, de onde seguir-se naturalmente e logicamente todo o fim do sonho. O fisiologista Beckham cita, nesta ordem de estudos, um sonho muito curioso que não é mais também do que uma consequência das preocupações do espírito. Um de meus amigos, diz ele, empregado como caixa em um dos principais bancos de Glasgow, estava em seu escritório, quando se apresentou um indivíduo reclamando o pagamento de uma soma de 6 libras, 150 francos. Havia diversas pessoas antes dele, que aguardavam a sua vez, mas estava ele tão impaciente, tão ruidoso e sobretudo tão insuportável devido à sua gagueira, que um dos circunstantes pediu ao caixa que o pagasse, a fim de desembaraçarem-se dele. O caixa atendeu prontamente o pedido, com um gesto de impaciência e sem tomar nota desse pagamento. No fim do ano, que ocorreu 8 ou 9 meses depois, o balanço dos livros não chegava a um resultado exato, havia nele sempre um erro de 6 libras. O meu amigo passou inutilmente várias noites e vários dias a procurar essa diferença para menos, vencido pelo cansaço, voltou para sua casa, recolheu-se ao leito e sonhou que estava em seu escritório, que o gago se apresentava, e logo todos os detalhes do caso desenharam-se fielmente em seu espírito. Ele ergue-se, com a ideia nítida do sonho e com a esperança de que ia descobrir o que procurava. Depois de haver examinado os seus livros, reconheceu, com efeito, que aquela soma não tinha sido registrada em seu diário e que ela correspondia exatamente ao erro 88. Vê-se que neste sonho que é revelado ao homem adormecido era, numa palavra, do seu conhecimento, mas que a vontade permanecera durante muito tempo impotente para despertar a lembrança do fato encerrado nas profundezas da memória. Entretanto, tendo sido viva a preocupação, mantendo o espírito, por muito tempo, uma fortíssima tensão no mesmo sentido, sucedeu provavelmente que, nesse esforço da mente, nesse trabalho inicialmente improdutivo, as células cerebrais, nas quais foi conservada a série de imagens, entraram em ação e conduziram finalmente a uma percepção nítida do fato inutilmente procurado durante a vigília. Diversos sonhos de aparência telepática estão neste caso e podemos explicar por meio deles mais de uma aparição de defuntos. As influências físicas e a cerebração inconsciente de ideias e de imagens latentes no cérebro explicam a maior parte dos sonhos. Importava que tivéssemos perfeito conhecimento desta ação fisiológica, para um julgamento científico dos fatos que temos a analisar. Os resultados do meu inquérito proporcionaram-me grande número desses sonhos que se explicam fisiologicamente e que não reproduziremos. Podem, entretanto, forças psíquicas que nos são exteriores influenciar nosso espírito durante o sono, tanto quanto em estado de vigília. Chegamos agora ao exame desse gênero de sonhos. Os fenômenos psíquicos mencionados no capítulo 3 têm sido observados por pessoas acordadas, em seu estado normal e em plena posse de suas faculdades. Não incluímos nesse número os que pertencem aos sonhos, porque nos parecem de caráter diferente, devendo agrupar-se em uma outra ordem. Afiguram-se-nos menos seguros, sendo numerosos os sonhos e as coincidências que se podem produzir, tendo como oposição contraditória quantidades inumeráveis de não coincidências. Por outro lado, são igualmente um pouco vagos e sujeitos às flutuações da memória. Não creio, porém, que seja lógico rejeitá-los sem exame. Muitas dessas visões em sonho apresentam ao observador um interesse particular e podem certamente ensinar-nos alguma coisa mais sobre as faculdades do espírito humano. Agora que a demonstração está feita, que está feita a prova, pelo capítulo precedente, da ação psíquica de um espírito sobre outro, podemos entrar no mundo um pouco mais complicado dos sonhos.
Já se pôde assinalar anteriormente, capítulo 5, um caso bem curioso, observado em sonho, uma jovem estar vendo, de Paris, sua mãe expirando na província e chamando-a para abraçá-la uma última vez. Esse sonho fora classificado por Brière de Boismont no número das alucinações, com uma restrição indicando, todavia, seu caráter psíquico. Vimos igualmente, mais acima, um sonho telepático da mesma ordem. Apresentarei agora aos nossos leitores alguns extratos das cartas que tenho recebido em resposta ao meu inquérito, daquelas que concernem as aparições e manifestações de moribundos vistos em sonho. Não menos interessantes e probantes são elas do que as primeiras e devem, parece-me, ser aceitas do mesmo modo que as outras. Carta 3, na noite de 25 de julho de 1894, vi, em sonho, um moço com quem devia casar-me, tal como conhecera outrora, de 1883 a 1885, quando prestava ele seu serviço militar. Por motivos que seria ocioso relatar, cortara eu todas as relações com ele e o casamento não se realizou. A partir desse momento, não ouvira mais falar a respeito desse moço. Residia eu em Paris e ele em Pau, quando, nessa noite de 25 de julho de 1894, o torno a ver, em sonho, tal qual o conhecera, envergando o seu uniforme de sargento. Olhou-me com um ar muito triste, mostrando-me um maço de cartas. Depois a aparição se desvaneceu, como pela manhã o raio de sol dissipa pouco a pouco o orvalho. Acordei perturbada e por muito tempo vivi com esse sonho, a perguntar-me por quê. Se eu jamais sonhava com ele, conquanto lhe conservando uma amizade sincera. A 20 de janeiro de 1895 tinha eu notícia de sua morte, ocorrida na noite de 25 de julho de 1894, uma de suas últimas palavras tinha sido para mim. Lucille Labadie, Rochefort, carta 28, estava-se no período da guerra de 1870-1871. Uma das minhas íntimas amigas, esposa de um oficial, encerrada em Metz, sonhou que meu pai, residente no norte, seu médico, a quem ela venerava e amava profundamente, viera encontrá-la ao pé de seu leito e lhe dissera: Vede, acabo de morrer. Logo que foi possível ter comunicações com o exterior da cidade, minha amiga escreveu-me banhada em lágrimas, pedindo-me notícias exatas de toda a minha família e rogando-me informá-la se a 18 de setembro não ocorrera alguma desgraça em casa de meus pais, porquanto nessa data ela tivera um sonho que a preocupava muito, relacionado com meu pai. Extraordinário. A 18 de setembro, às 5 horas da manhã, meu pai morria, sem ter estado doente. Quando, no outono seguinte, tornei a ver essa senhora, contou-me ela que esse sonho a impressionara tanto mais vivamente, quanto era certo o que, pouco tempo antes, tivera sonho idêntico, referente a um outro de seus amigos, residente em Metz, e certa manhã, tomando informações a seu respeito, viera a saber que ele acabava de morrer. L. Bolton, diretor das contribuições diretas, em Chartres, carta 35, contava eu 7 anos, meu pai residia em Paris, encontrava-me desde alguns anos em Niort, em casa de parentes, que se haviam encarregado de minha educação. Um dia, ou antes, uma noite, tive um sonho, sonhei que subia por uma escada interminável e chegava a um quarto escuro. Ao lado havia um outro, levemente iluminado. Entro neste segundo compartimento e vejo um féretro sobre 2 cavaletes, ao lado um círio aceso. Fiquei com medo e fugi. Chegada ao primeiro quarto, senti que alguém me punha a mão sobre a espádua. Voltei-me trêmulo de medo e reconheci meu pai, que eu não via há 2 anos e que me disse com voz muito doce: Não tenhas medo, abraça-me, filhinha. No dia seguinte recebíamos um telegrama: meu pai morrera, não naquela noite, mas na tarde precedente. Achava-me inteiramente órfã, pois minha mãe há muitos anos era morta. Este sonho de tal modo me impressionou, que eu o reconstituo frequentemente. Quando eu contava 13 anos, a tia que me educava e que eu amava como se fosse minha mãe morreu de varíola negra. Não me disseram que ela estava morta e, naturalmente, não me permitiam entrar em seu quarto. Ela me dizia muitas vezes, brincando: se eu morresse, e não estivesses perto de mim, iria dizer-te adeus.
Em meio da noite, vi avançar para o meu lado uma forma branca que imediatamente não reconheci. Levantei-me, o meu quarto estava envolto em uma como que meia claridade e vi o fantasma refletir-se no espelho do armário colocado defronte do meu leito. E ela disse com uma voz apenas distinta: adeus. Estendi os braços para abraçá-la, ela, porém, desapareceu. Minha pobre tia já estava morta há algumas horas, quando tive esta alucinação. V. Boniface, diretora da escola maternal, em Etampes, Seine-et-Oise, carta 60, minha mulher vislumbrou o semblante de seu irmão no instante preciso de sua morte. Meu cunhado, professor no colégio de Lucheville, estava doente do peito. Foi tratado por sua irmã com o maior devotamento durante sua última enfermidade e ele preferia os seus cuidados aos de qualquer outra pessoa. Entretanto, os pais de minha mulher, tendo vindo a Lucheville e vendo-a muito fatigada, induziram meu cunhado a ir com eles, para se tratar no estabelecimento das diaconistas de Estrasburgo. Cerca de 3 semanas após sua partida, foi minha esposa despertada por uma espécie de pesadelo e viu, semi-acordada, seu irmão deitado e encerrado em um sepulcro de pedra, semelhante às pedras tumulares romanas que se vêem expostas no estabelecimento termal daqui. O sepulcro contraía-se cada vez mais, tornando quase impossível a respiração de seu irmão. Contemplava ele com olhares súplices, pedindo-lhe para vir em seu socorro e tirá-lo dali. Depois viu assumir um ar resignado, parecendo dizer-lhe: tudo está terminado, nada mais podes fazer. Ela despertou então de todo e viu que horas eram. 13h20 da manhã. No dia seguinte soubemos da morte de meu cunhado. A hora de seu falecimento coincidia exatamente com a hora do sonho. É favor não citar nossos nomes. A. S. Lucheville, Alto Saône, carta 64, minha avó faleceu o ano passado, a 6 de janeiro, à meia-noite menos 2 ou 3 minutos, residia em uma fazenda nas cercanias de Rochefort-sur-Mer e eu estava esse tempo em Alcherre. Tínhamos andado, na noite de 6 de janeiro, a tirar reis muito alegremente e eu me deitara sem pensar nela, que sabia, entretanto, mais enferma nos últimos 15 dias. Despertei à meia-noite, precisamente, com uma impressão penosíssima. Acabava de ver em sonho minha mãe e meu irmão mais moço em grande aflição. Fiquei persuadido de que não se passaria aquela manhã sem que eu tivesse a confirmação de meu sonho. Não há uma estranha relação entre a realidade e o sonho, pois que minha avó morreu à meia-noite e eu acordei à mesma hora. M. B. Versalhes, carta 66, meu tio era sargento do 2º Regimento de Infantaria, quando foi declarada a guerra, em 1870. Ele assistiu aos primeiros combates, conservou-se em Metz durante o assédio dessa cidade, foi feito prisioneiro, conduzido em cativeiro para Mayence, depois para Torgau, onde permaneceu 9 ou 10 meses. No domingo da Pascuela de 1871, foi convidado, por um dos seus camaradas, para ir à cidade, à tarde. Preferiu ficar no campo, em sua casamata, dizendo ao amigo que não se achava bem disposto, não sabendo ele próprio a que atribuir essa tristeza. Ficando a sós ou quase a sós, atirou-se, mesmo vestido, na cama, eram cerca de 2h15, e caiu em sono profundo. Logo que adormeceu, pareceu-lhe estar na casa paterna, sua mãe estava agonizante no leito. Via suas tias tratando-a, por fim sua mãe expirou, por volta de 3 horas. Levantou-se, então, ele apercebeu-se de que havia apenas tido um sonho. Quando seu amigo voltou, às 6 horas da tarde, contou-lhe ele o que tinha visto durante o sono e acrescentou: estou convencido de que hoje, às 3 horas, minha mãe faleceu. Riram-se dele, mas uma carta de seu irmão veio confirmar-lhe a triste notícia. Julgo do meu dever acrescentar que a morta achava-se, há 3 anos, constantemente em precário estado de saúde. Camille Massotti, farmacêutico de 1ª classe, Banilou-sur-Mer, Pirineus Orientais, carta 68, minha mãe contava-me frequentemente um estranho sonho. Um de seus cunhados achava-se doente. Certa noite ela sonhou que via morto, via também minha avó acompanhando seus filhos, por um caminho que ela desconhecia, mas que atravessava um campo.
Nesse instante ela desperta e, igualmente, desperta meu pai, a fim de lhe contar o sonho que acabava de emocioná-la. Eram 2 horas da manhã. No dia seguinte vieram comunicar a meus pais que meu tio morrera essa noite, às 2 horas, então mamãe não pôde eximir-se de responder que já o sabia. Interrogou em seguida a minha avó, para saber se ela havia conduzido as crianças, respondeu-lhe esta que sim e que tinha precisamente atravessado o campo em que mamãe avistara em sonho. M. Odeon professora em Saint-Genix-sur-Guiers, Savoy, carta 77, em 1895, por uma noite de inverno, sonhei muito nitidamente que o Sr. Crozier, octogenário da minha aldeia, situada a 10 quilômetros do alojamento onde eu ensinava, morrera em consequência do frio. No dia seguinte vou à casa de minha família e minha mãe me diz, sabes, o velho Crozier morreu a noite passada, precisou levantar-se, cerca de meia-noite, e foi surpreendido pelo frio, sucumbindo quase instantaneamente. Essa impressão ficou sempre comigo e sinto-me feliz, nestas circunstâncias, de responder ao vosso inquérito. Alfonso Vidal Preceptor, em Aramon, Garde, carta 118, achando-se em França, minha mãe viu em sonho seu irmão, a esse tempo na América, morrer em seus braços. Um mês depois recebeu ela a notícia da morte desse irmão, que havia precisamente expirado nos braços de minha avó. As datas coincidiam. A. D. Arles, carta 125, eu tinha um irmão residente havia 25 anos em Petersburgo, nossa correspondência jamais fora interrompida. Há 3 anos recebi uma carta dele, no mês de julho, seu estado de saúde era satisfatório. A 8 de setembro seguinte sonhei que o carteiro me entregava uma carta de Petersburgo e que, abrindo-lhe o envelope, achara 2 estampas, uma representando um morto estendido em sua cama e vestido segundo o hábito que eu mesmo constatara, em minha viagem à Rússia, no ano de 1867. Não olhei bem, no momento, para o rosto do morto, vi em torno do leito várias pessoas de joelhos, entre outras um rapaz e uma rapariguinha, mais ou menos da idade dos filhos de meu irmão. Na outra estampa havia como que uma assistência à cerimônia fúnebre. Voltei então a examinar de mais perto o rosto do morto, que logo reconheci e despertei gritando, ah, mas é Luciano, era o nome de meu irmão. Alguns dias depois eu sabia, com efeito, que este morrera naquele dia, não pude verificar exatamente a data, em que eu tivera o citado sonho, que está sempre bem presente à minha memória e que tenho contado a várias pessoas. L. Carral Rue de Bel Air, 46, em Angers, carta 130, meu avô deixou, na idade de 14 anos, sua família que residia perto de Estrasburgo, creio que jamais regressou ao país natal, nem jamais tornou a ver seus pais. Aos 24 anos casou-se em Nancy, sua jovem esposa jamais viu os sogros. Uma noite viu minha avó desfilar diante de seu leito um interminável séquito funerário. No dia seguinte ou no outro anterior anunciava-lhe uma carta o falecimento de seu pai. O enterro se realizou, sendo acompanhado pela população de 3 grandes aldeias, assim como pelo maire e pelo pároco do lugar, Bistein, embora se tratasse de um judeu. Geulen de Rua da Provença, 55, Paris, carta 138, tenho a referir fatos ocorridos em sonho, com coincidência de morte. Sucedeu o primeiro ao meu pai, Pedro Dutant, morto em 1880 e que fora farmacêutico em Bordeaux durante 50 anos. Era um homem de caráter absolutamente honesto, escrupuloso, dotado de aguda inteligência e nenhuma das pessoas que o conheceram jamais punha em dúvida sua palavra. Eis o fato que ele me contou diversas vezes e que relato quase textualmente. Uma noite sonhei que meu irmão, a esse tempo notário em Legno e contando 33 anos de idade, era criança como eu e que ambos brincávamos na casa paterna. De súbito ele cai de uma janela na rua, gritando para mim, adeus. Desperto muito impressionado pela intensidade desse sonho, vejo que horas são. 3 horas. Não tornei a dormir. Eu sabia que meu irmão estava doente, não o supunha, porém, em perigo de vida. Meu irmão morrera nessa noite às 3 horas precisamente. O fato diz-me pessoalmente respeito. Sonhei certa noite que uma velha prima, que me estimava muito, estava morrendo.
Pela manhã contei o sonho às pessoas da minha família, todas as quais se lembram muito bem da minha narrativa. Na mesma semana, 2 ou 3 dias após esse sonho, não o registrei e por isso não posso precisar com exatidão o tempo decorrido. A velha prima sucumbia a um ataque de apoplexia. À noite do meu sonho achava-se ela bem disposta, não tendo morrido senão 2 ou 3 dias depois vi nesse sonho um como pressentimento ou aviso. Minha família encheu-se de admiração em face do acontecido e ainda se recorda perfeitamente do meu sonho. Posso ainda citar-vos um fato pessoal que muito me impressionou ao suceder-me, como, porém, trata-se, desta vez, de um simples cão, talvez não me seja lícito ocupar o vosso precioso tempo. Desculpo-me com o interrogar-me qual o limite que se deve traçar aos problemas. Era eu então moça e tinha frequentemente em sonho uma lucidez